dia, galerinha! A gente está voltando para ter uma aula de produção de texto. Ó, o gênero da aula de hoje será cardápio, certo? Que se encontra na página 22 a 23, a explicação. E o assunto da aula de hoje, da atividade, será da página 24 a 26. Vocês peguem o livro de vocês em casa, que é esse aqui, ó, e vão abrir aí para acompanhar a leitura contínua, certo? Diz aqui que sempre que vamos ao estabelecimento que oferece alimentos, encontramos um cardápio. Esse cardápio é onde vocês vão encontrar tudo que é vendido naquele local. Sorveteria, quais os sabores de sorvete, se for uma padaria, né? Que tiver uma lanchonete, vocês vão procurar qual tipo de lanche que vocês vão tomar, se é uma bebida, se for suco, refrigerante, vitamina, café, cappuccino. Vocês vão encontrar tudo isso aí distribuído em um cardápio, onde vai ter o produto e o valor, certo? Aí diz assim: o cardápio informa aos clientes os pratos oferecidos pelo local, o preço e mais algumas informações da loja, como nome, telefone, por exemplo. Este informativo varia, além daqui, que oferecem tamanho, cor, formato e outros derivados também. Alguns cardápios específicos, os componentes dos alimentos disponíveis e também dão nomes diferentes a pratos convencionais, certo? Quando você vai a qualquer tipo de estabelecimento comercial, vocês vão encontrar esse menu, que é chamado de cardápio. No livro de vocês veio aí dois tipos de cardápio. Aqui, ó. Eu vou aproximar a câmera para que vocês possam ver bem rapidinho aí, ó. Certo? E aqui, ó. Pronto. Nesse primeiro exemplo aqui, sorvetes e picolés artesanais. O que é que significa essa palavra artesanal? Vou explicar para vocês também. Esses picolés artesanais são aqueles que são confeccionados com frutas, que a gente pode tirar do pé na hora e fazer, e que a gente também pode fabricar nas nossas casas, montar uma pequena fábrica de picolé, certo? Com alguns alimentos que a gente encontra em nossa cidade, algumas frutas da nossa cidade. E no outro cardápio também termina falando sobre sorvetes especiais, né? Que são eles quando vão ser usados com limão, com menta, com pimenta. Isso aí são incrementações que as pessoas podem colocar. Aí aqui diz, ó, existem cardápios de diversos tipos, além dos comerciais, de uma dieta que pode contar com a informação nutricional e a porção que deve ser ingerida em determinados alimentos. Quando vocês vão procurar um nutricionista, estão acima do peso ou estão desnutridos, vocês vão procurar a médica que cuida disso aí e ela vai passar um cardápio para vocês, de acordo com o peso, tamanho, tudo isso. De alimentos fornecidos por uma empresa, de merendas semanais, de uma escola. Geralmente nas escolas municipais e estaduais é feito um cardápio, certo? Diz lá qual o tipo de alimento que vai ser servido para os alunos e o dia da semana que vai ser servido aquele tipo de alimento, certo? Porque eles precisam saber disso aí, para que saibam que cada aluno está ingerindo dentro da escola. Todos esses tipos de cardápio, no entanto, têm a função de informar acerca do que será consumido. Então, o cardápio, ele serve para que a gente possa saber o que nós vamos consumir, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, né? Qual é a ingestão do alimento que nós vamos fazer. E na página 24, certo? Diz aqui que tem uma atividade, que vocês agora é a vez de vocês. Peço que vocês peguem o livro de vocês e resolvam a página 24, 25 e 26. Na página 24 vai ter aí um quadro onde fala de segunda a sexta de um cardápio. E na página 25 vocês vão fazer o cardápio de vocês aí na casa de vocês, de segunda até domingo. Vocês vão para cada dia, vocês vão escrever uma coisa, certo? O que é que vocês vão comer no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar. Vocês vão colocar aí, vocês vão criar uma lista para vocês, um cardápio para utilizar durante a semana. E na quarta questão tem uma imagem de uma mesa sortida com muitas coisas gostosas e tem aí duas perguntas, certo? Vocês vão observar a imagem e vão responder também, a resposta é pessoal. E na letra C está pedindo que vocês criem um cardápio com 5 itens
não esqueça dos preços e ilustre o seu modo. Vocês vão fazer um cardápio, como esse que tem no livro. Não podem esquecer de colocar o preço e, se possível, coloquem imagens daquilo que vai ser vendido no comércio de vocês, certo? E a tia vai ficando por aqui e agradece mais uma vez por vocês estarem assistindo, tendo atenção, fazendo os exercícios propostos pela gente, certo? E contando que amanhã a gente estará de volta. Beijo. Turminha, a tia está aqui de volta para a gente ter mais uma aula de português. Vamos lá? Peguem o livro de vocês, ó, igual da professora, certo? E abram aí na página 73, onde a gente vai estudar sobre sílabas. Essa aula será muito proveitosa hoje, certo? Aqui diz no livro de vocês que sílaba é o som ou grupo de sons pronunciado de uma só vez. Cada palavra pode ter mais de uma sílaba, certo? Escutem bem, que sílabas são grupos de sons pronunciados de uma só vez, entenderam? Aqui embaixo fala aí no quadro da classificação sobre as palavras, quanto ao número de sílabas. Quando eu tenho uma sílaba, eu chamo a palavra de monossílaba. Quando eu tenho 2 sílabas, eu chamo a palavra de sílabas. Quando eu tenho 3 sílabas, eu chamo a palavra trissílabas. E quando eu tenho 4 ou mais sílabas, eu chamo elas de polissílabas. Agora eu vou colocar um exemplo aqui no quadro para vocês do que são essas classificações dessas palavras, certo? Prestem atenção. Palavras com uma sílaba, ó. Uma sílaba. Um exemplo de uma palavra com uma sílaba, que eu não posso separar. Ela pode ser a palavra sol, fé, né? Essas palavras eu chamo elas de monossílaba, porque elas só possuem uma sílaba. Certo? Elas são palavras monossílabas porque elas só possuem uma sílaba. E palavras com 2 sílabas? Vamos lá, a tia vai colocar um exemplo aqui, ó. 2 sílabas. Um exemplo de palavras com 2 sílabas, eu posso usar a palavra café ou chave, certo? Essas aqui podem ser classificadas como palavras de sílaba, porque tem 2 sílabas, certo? Elas podem ser classificadas como de sílabas. Mono, quando eu tenho uma única sílaba. Dissílaba, quando eu tenho 2 sílabas. Agora nós vamos aprender uma palavra com 3 sílabas. Três sílabas. Exemplo dessas palavras de 3 sílabas. Chaveiro. E eu posso colocar aí também boneco. Boneco. Essas são palavras trissílabas, porque possuem 3 sílabas. E agora eu vou fazer para vocês aqui o exemplo também de palavras com 4 ou mais sílabas, que elas podem ser chamadas de polissílabas, certo? Exemplo das palavras. Pode ser escondido. Ou pode ser bananada. Essas são exemplos de palavras polissílabas, porque elas têm 4 ou mais sílabas. Certo? Pronto. Ficou claro que hoje a gente veio trabalhar sobre sílabas
E sílaba é uma pronúncia de um conjunto, de um som, né? Quando nós usamos nas palavras. Repetindo, que eu tenho a classificação das sílabas, que são palavras com uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas. Quando eu tenho palavras com uma sílaba, eu vou chamar de monossílaba. Quando eu tenho palavras com 2 sílabas, eu vou chamar de dissílabas. Quando eu tenho palavras com 3 sílabas, eu vou chamar de trissílabas. E quando eu tenho 4 sílabas, eu vou chamar de polissílabas. Professora, como é que eu posso saber que ela tem uma sílaba? Uma sílaba é quando eu não consigo separá-las, então elas vão ser consideradas como monossílaba. 2 sílabas é quando eu vou separar e ficarão de 2 em 2 sílabas. 3 sílabas do mesmo jeito, ficarão 3 sílabas, certo? Como tem aí. E monossílaba poderá ser de 4 ou mais sílabas, certo? A explicação de hoje é bem simples e eu creio que vocês já entenderam bem rapidinho a explicação que a tia fez aqui na página 73. Agora eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês aí, que tem o exercício da página 74, e fizessem aí a questão 1, 2, 3, 4 e 5 da página 76 e a 6ª questão da página 77, certo? Um super beijo e até a próxima aula, quando a gente vai voltar com a galerinha. A tia tá aqui pra gente ter mais uma aula de geografia. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 31. O assunto da aula de hoje é conhecendo o relevo da nossa Terra, certo? Nós sabemos que nós vivemos no nosso planeta Terra e que é assim que nós devemos chamar. No livro de vocês, na página 31, está dizendo o seguinte, que a crosta terrestre é irregular e apresenta diferentes formas. O que é irregular? Irregular é quando nós temos altos e baixos, que são demonstrados como as montanhas, os planaltos, as planícies, certo? Os relevos, né? Isso aí que a gente pode chamar de irregular, quando o terreno ele não é plano, certo? É como se fosse uma linha e essa linha ela não viesse bem retinha, ela vem fazendo subindo e descendo, certo? Aí diz aqui, ó, a essas diferentes formas nós damos o nome de relevo, acidente geográfico, que é como a tia está falando. Tipo assim, ela vai fazer um exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, uma linha, aqui está plano, certo? Já aqui a gente vai ter, ó, terreno acidentado, que é aquele alto e baixo, como uma cobrinha, que ele não está bem nivelado, bem reto, certo? Aí no livro de vocês diz também assim, ó, o relevo pode ser modificado pelo homem para a abertura de estradas, túneis e para a construção de novas cidades. Como vocês podem ver, ó, no livro de vocês, aí na página 31, ó, tem as gravuras aqui, ó, tá vendo, ó? Tem algumas imagens que pode mostrar justamente o que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Que diz aí, né, que os terrenos, eles podem ser modificados pelo homem para a construção de casas, indústrias, fábricas, né? De tudo que a gente necessitar, o ser humano. Ele só constrói quando ele necessita do espaço, certo? Aí na página 32 diz assim, a paisagem de um lugar depende em grande parte das formas que o relevo apresenta. Quando é reto, nós temos um espaço bom para a construção, já está plano, pronto para construir. Mas quando eu tenho um terreno acidentado, que ele tem pedaços de pedra, onde a gente vai ter que fazer essa transformação, né? Onde a gente vai encontrar altos e baixos, a gente tem que moderar, deixar ele bem retinho para que a gente possa fazer essa construção, né? Aí diz aqui embaixo tem alguns exemplos que explicam o relevo de acordo com a imagem, né? Tem aí, na primeira imagem do livro de vocês, na página 32, vai falar das planícies, que são terras planas, que podem ter pequenas ondulações, não tão grande como essa que a tia mostrou. Ela pode vir, ó, plano, subir um pouquinho, plano, subir um pouquinho, plano, subir um pouquinho. Isso aqui são pequenas ondulações, certo? No segundo exemplo, fala dos planaltos, que são terras mais altas que as planícies. Justamente isso aqui, ó, que são as grandes montanhas, certo? As montanhas são uma grande massa de terra e rocha, bastante elevada, acima do terreno. É como se fosse assim, ó, eu tenho um terreno e aqui eu vou fazer as grandes montanhas, certo? Por trás das grandes montanhas, certo? E, por
vamos falar do monte e do morro, que são elevações da terra menores que as montanhas e que aparecem de forma isolada. Isso aí a gente vai encontrar no Polo Norte, Polo Sul, onde vocês vão, vocês um dia, se tiverem a oportunidade de estar lá, que eu digo assim, mas como a gente não vai, a gente viaja pela televisão, pela tecnologia, nós podemos pesquisar vídeos na internet que vão nos mostrar o que são montes, morros, planaltos, planícies, montanhas. Vocês podem também pesquisar na internet, certo? E na página 33 do livro de vocês, continuando a aula, tem aí que fala sobre as serras e as cordilheiras, que são também montes de picos, né? São essas pedras mais altas, que tem um pico bem alto, uma elevação mais alta do que as montanhas. O vale é um terreno baixo que fica entre as montanhas, montes e morros. Quando a gente tem uma montanha, ó, aí aqui no meio fica o vale, ó. É essa estrada, como se fosse uma estrada, pode passar rio por aqui, pontes, né? E aí a gente chama isso aqui de vales. A ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Essa ilha a gente pode identificar como em alto mar. Se você pegar um navio e fizer um cruzeiro, você pode encontrar ilhas, né? Que é um local isolado da praia. Ele é mais longe do que a praia, certo? E a gente pode falar também das restingas, que são uma faixa de areia depositada paralelamente entre a linha da crosta primitiva ligada à terra com uma extremidade. Isso aqui é quando as pessoas vão ali em alto mar, a gente vai nas praias e a gente observa que a gente pode ver água bem transparente, que tem uma parte que o mar ela faz como se fossem aquelas pequenas piscinas. E aquilo ali tem uma areia, né? Não é tão fundo e o mar volta, ele vai naquele local, naquela piscina e de lá ele volta, certo? E é assim que a gente pode explicar, né, em relação a essa parte aqui do livro. Agora, na casa de vocês aí, eu gostaria que vocês pegassem a atividade de vocês, que vai da página 34 à página 36, e resolvessem para que na próxima aula a gente pudesse fazer a nossa correção, certo? Tem aí a questão 1, que diz assim, ó, leia as dicas e descubra quem sou eu. Você vai ler o item A, B, C e dentro de cada quadrinho você vai colocar a resposta de acordo com a pergunta. Na segunda questão você vai observar o mapa do Brasil e a legenda, que são essas letrinhas que vem do lado, esse pequeno nome, e depois vai classificar o tipo de relevo do estado onde vocês moram, certo? Do estado de vocês moram. Onde é que a gente mora? Qual é o estado que a gente mora? Paraíba, Ceará? Aí você vai pesquisar e vai falar sobre ele. Na 35, tem a terceira questão que diz, ó, identifique cada forma de relevo, depois escreva abaixo. Vocês vão encontrar só um quadrinho com os números e vão olhar na gravura quais são os tipos de relevo de acordo com a explicação que a tia fez. Na quarta questão, tem aí, numere corretamente, conceituando as formas de relevo. Tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeiro vale, segundo monte, terceiro serra, quarto montanha, quinto planalto, sexto planície. Do outro lado vão ter o que significam cada um e vocês vão fazer a correspondência colocando os numerais. Na quinta questão tem um diagrama e vocês vão procurar abaixo os tipos de relevo que vocês vão encontrar por aí, certo? Na sexta vocês vão responder as perguntas. O que é ilha? Aí você vai lá na página 33 e vai copiar a definição do que é ilha, certo? Na letra B diz assim, ó, em que parte da terra encontramos as ilhas? Aí você vai procurar lá onde fala de ilha, que também vai estar falando. São 2 lugares, certo? E a sétima questão, complete corretamente. As ilhas que ficam localizadas no mar são... Aí você vai colocar a resposta. Letra B, as ilhas que são encontradas nos rios são... Aí vai botar a resposta no tracinho. Oitava, classifique as formas de relevo como terras baixas e terras planas. 1 para terras baixas e 2 para terras planas. Aí vocês vão ler aí, vale, montanha, morro, serra, planalto e planície. E assim a gente termina mais uma aula de geografia, esperando contar com a presença de todos vocês para a correção na próxima aula. Um super beijo, a tia tá com muita saudade. Tchau!